Vocês já pararam para pensar por que a gente continua voltando para as histórias de super-heróis, mesmo depois de tantas, mesmo quando elas se repetem, mesmo quando elas nos decepcionam? Por que a gente volta? Eu acho que é porque, no fundo, elas são os nossos mitos modernos. São ecos de histórias antigas que a gente contava ao redor da fogueira para tentar entender o que significa ser bom, e o que significa poder, e principalmente o que significa ser humano. Os heróis são o melhor de nós, nossos sonhos de bondade e de coragem. E os vilões, eles são nossos piores medos, nossa capacidade para crueldade. E aí no meio disso tudo surge The Boys. E foi como um raio. A promessa era irresistível. E se os deuses modernos fossem reais? E se fossem falhos, corruptos, viciados em poder e controlados por uma megacorporação? A série prometia desconstruir o mito, mas para fazer isso, ela precisava primeiro entender e respeitar o poder desse mito. Lembro da primeira temporada, daquela sensação de estar vendo algo perigoso, inteligente, algo que não me entregava as respostas de mão beijada. Era um choque, mas um choque que nos convidava a pensar. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que acontece quando esse convite se transforma numa ordem, quando a história para de fazer perguntas e começa a literalmente gritar respostas. Recentemente, o criador da série, Eric Kripke, confirmou que muitos de nós já sentíamos na pele. Ele disse que a última temporada de The Boys será sobre uma verdadeira resistência clandestina contra um governo fascista. E essa declaração não é uma revelação. É a confirmação de uma trajetória, é o ponto final de uma jornada que levou a série de uma sátira afiada para um panfleto político. E para entender essa jornada, a gente precisa voltar no tempo. Lá nas primeiras temporadas, a genialidade de The Boys estava na sua sutileza. A crítica não era dita, ela era mostrada. Você se lembra do Ezequiel, o herói evangélico que pregava a cura gay? E enquanto nós, da audiência, o víamos em seus momentos íntimos com outros homens. Ninguém precisou nos dizer que ele era um hipócrita. A série nos mostrou e nós entendemos. A mesma coisa com a Tempesta, Stormfront. Ela foi introduzida como uma heroína moderna, inteligente, conectada com redes sociais, e só aos poucos, de uma maneira aterrorizante, a série nos revelou sua verdadeira natureza, uma nazista centenária. O horror não estava em saber que nazistas são maus, estava em ver como o mal pode se vestir com uma roupagem atraente e sedutora. Naquela época, os alvos eram amplos e universais. A ganância corporativa, a cultura de celebridades, o movimento Me Too, o complexo industrial militar, a hipocrisia religiosa. A política estava costurada na trama, no mundo, nos personagens. Era um espelho que refletia as nossas falhas, não um outdoor apontando para um último culpado. Mas então alguma coisa mudou. O sussurro virou um grito, e a partir da terceira, e principalmente na quarta temporada, a série abandonou a confiança na inteligência da sua audiência. A crítica, que antes era um bisturi, virou um martelo. Fãs e críticos começaram a usar palavras como óbvio, panfletário, preguiçoso para descrever a escrita. E os exemplos são gritantes. Nós temos transcrições literais. Alguns personagens começaram a usar frases tiradas diretamente do debate político real, apenas trocando uma palavra ou outra. A teoria da crítica racial virou a teoria crítica dos supers. A personagem Firecracker, que eu honestamente me esqueci completamente o nome dela, Espoleta, não é inspirada em teorias da conspiração da extrema-direita. É uma transcrição deles, falando em Pizzagate, Pedo e TruthCon. E a analogia entre o Capitão Pátria e Donald Trump, que sempre existiu, deixou de ser uma camada de interpretação e se tornou o texto principal. Só falta colocar a pele dele de laranja. O próprio Kripke admitiu que a série se tornou mais careca, mais explícita a cada temporada. O julgamento do Pátria, sua retórica, a forma como seus fãs reagem, tudo se tornou uma cópia carbono de eventos que vemos no noticiário. O grande problema é que a série ficou presa numa armadilha. A realidade política se tornou tão absurda, tão over the top, que a sátira perdeu a capacidade de exagerá-la. Quando a realidade já parece uma paródia, a única coisa que a ficção pode fazer é copiar. E uma cópia não é uma crítica, é um eco. A série, que começou como um comentário afiado sobre o nosso tempo, corre o risco de se tornar apenas um resumo do feed de notícia de ontem. E é aqui que a gente precisa dar um passo para trás e falar sobre arte.
Existe uma diferença fundamental entre arte engajada e arte panfletária. A arte engajada, como pensada por filósofos como Sartre, não te dá respostas, ela te provoca, ela trabalha em um nível de atitudes fundamentais, ela apela para sua liberdade de pensar e de escolher, principalmente. Ela faz perguntas. As primeiras temporadas de The Boys eram arte engajada. A arte panfletária, por outro lado, te entrega uma mensagem pronta, mastigada. Ela não quer que você pense, ela quer que você concorde. Ela te dá as respostas e te diz o que sentir. E, infelizmente, é para esse lado que The Boys está caminhando. Mas por quê? Por que essas equipes de roteiristas tão talentosas fariam uma escolha dessas? Uma das teorias mais fortes é que isso foi uma reação à própria audiência. É um fato bem documentado de que uma parte do público começou a idolatrar o Capitão Pátria e vê-lo como herói. Eles não estavam entendendo a sátira, entendendo aqui com muitas aspas. E é possível que os roteiristas, frustrados com isso, tenham parado de desenhar e começaram a colorir. Nas palavras de um fã, eles podem ter decidido diminuir a qualidade da escrita para entregar a mensagem de colher. A própria frustração de Kripke é evidente quando ele diz: se essa mensagem que você está tirando da série, eu simplesmente lavo minhas mãos. Essa frustração parece ter se transformado numa tragédia narrativa. Aqui eu quero dar uma pausa no roteiro e falar de forma mais espontânea, rapidinho. É só porque isso me veio à cabeça agora. Costuma cair para a direita o fato das pessoas gostarem do Capitão Pátria. A direita não gosta do Capitão Pátria porque ela se identifica com os horrores que aquele cara faz. É só porque é um personagem bem construído, pelo menos era. É só porque é um personagem interessante. No meu vídeo sobre a notícia que o Colin Farrell falou do Pinguim, eu falo rapidamente sobre os vilões, que os vilões eles dão a gente uma espécie de catarse emocional, que trazem pra gente um prazer em ver ele fazendo coisas que nós não fazemos porque nós somos pessoas morais, nós atendemos a códigos de leis, enfim. Capitão Pátria ele não é adorado porque as pessoas identificam a maldade nele, mas é porque ele é bom, ele é bem feito, é só isso. Vamos voltar pro roteiro que ainda tá interessante. Essa frustração parece ter se transformado numa estratégia narrativa. O mais icônico é que os quadrinhos de Garth Ennis que deram origem à série sempre foram brutalmente políticos. Eles nasceram de uma raiva e de um cinismo pós 11 de setembro, uma crítica feroz do governo Bush. Mas o grande mérito da série de TV, no início, foi pegar a violência e o choque, às vezes juvenis, na verdade, dos quadrinhos e transformar em um comentário social mais sofisticado e relevante. A crítica, portanto, não é que a série se tornou política, é que ela regrediu para uma forma de política menos interessante, mais próxima dos aspectos menos elogiados da sua própria fonte. No fim das contas, The Boys parece ter se tornado uma vítima da mesma guerra cultural que ela tenta criticar. Em um mundo polarizado, onde exige que você escolha um lado, que grite a sua filiação ideológica, o espaço para nuance e para complexidade encolhe. E ao invés de satirizar a guerra de uma distância segura, a série pulou na trincheira e escolheu um lado. E numa guerra, você não manda um poeta para o campo de batalha, você manda um soldado com uma mensagem clara e um alvo definido. The Boys virou esse soldado. E é aqui que a coisa dói, porque para mim, e eu sei que para você também, essa crítica não vem de um lugar de discordância política. Eu pessoalmente concordo com muita coisa que a série tenta mostrar e criticar. O problema não é o que eles estão dizendo, mas como eles estão dizendo. Existe uma sensação horrível de ser subestimado pela arte que você gosta. A sensação de que a história não confia mais em você. É como que tá numa conversa e outras pessoas começarem a repetir a mesma coisa, só que cada vez mais alto, achando que você não ouviu da primeira vez. A imersão acaba se quebrando. Você não tá mais assistindo uma história, você tá assistindo uma palestra. A alegria das primeiras temporadas era a descoberta, era ligar os pontos, era aquele momento, quando você percebia a crítica por trás de uma cena. Quando a série liga os pontos por você, ela simplesmente te rouba essa satisfação. Ela te transforma de participante em espectador passivo. E a ironia mais cruel de todas é essa. Na tentativa de ser entendida por aquele pequeno grupo que não estava pegando a mensagem, a série corre o risco de alienar a audiência que sempre a entendeu. A audiência que se apaixonou justamente pela sua inteligência, pela sua complexidade. A série que mostrava a hipocrisia de todos os lados. É como se, para ensinar a tabuada para um aluno, o professor decidisse que a turma inteira só vai poder fazer conta de somar. É uma forma de autossabotagem, movida por um desejo de ser inequivocamente compreendido, que acaba por empobrecer todo mundo. Essa conversa ela é maior do que The Boys. Ela é sobre o que a gente quer da arte em tempos tão turbulentos e divididos. Qual é o verdadeiro propósito da sátira?
É só ridicularizar o outro lado pra gente se sentir bem com as nossas próprias convicções? Ou sua função é mais nobre e expor a loucura e a corrupção em todos os sistemas de poder, nos forçando a questionar até mesmo as nossas próprias certezas? As histórias mais poderosas, aquelas que ficam com a gente por anos, são as que abraçam a complexidade, são as que não nos dão respostas fáceis. The Boys estava no seu auge quando nos mostrava que Billy Butcher, na sua busca por vingança, estava se tornando o mesmo tipo de monstro que ele caçava. Era nessa área cinzenta, nesse desconforto, que a série encontrava a sua verdade. E hoje parece que temos medo dessa área cinzenta. Queremos heróis perfeitos e vilões inequívocos, mas o mundo não é assim. E a arte que finge que ele é, nos faz um desserviço. Talvez numa era em que todo mundo está gritando, o ato mais radical de resistência não seria gritar mais alto. Talvez seja contar uma história tão complexa, tão humana, tão verdadeira, que obrigue o mundo a parar e escutar. Então, meus nerds, espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Se quiser ajudar, nós temos aqui o QR Code, nós temos lá embaixo também na descrição o link pro QR Code e o link para nossa loja da Amazon, beleza? Qualquer coisa que você puder comprar lá e vai ajudar pra caramba nesse canal. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.